Boa noite, meus amigos. Muita paz a todos vocês. Hoje, o nosso tema... Primeiro, antes de nós começarmos, tem alguém aqui pela primeira vez? Hoje, nós vamos falar sobre Deus e as leis morais, harmonia e sabedoria na criação. E para que a gente possa ter uma reunião harmoniosa, vamos entrar em sintonia de pensamentos e vibrações para recebermos a mensagem que vem do alto. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, nossos mentores, nós agradecemos por estarmos aqui hoje. Rogamos, Senhor, que envie os Teus bons espíritos para nos assistirem. Pedimos ajuda para nos mantermos conectados durante a palestra toda, para que os irmãos que tentem atrapalhar a reunião, os dois planos da vida, não encontrem sintonia em nossos corações. Rogamos ao Mestre Jesus que envolva a nossa irmã Luciene, que fará a palestra, no seu magnetismo, para que ela seja uma boa ferramenta em suas mãos. Pedimos que também nos envolva em seu magnetismo, para que possamos compreender a mensagem que vem do alto. Assim seja. Hoje é a nossa irmã Luciene Almeida. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sou muito grata a Deus por estarmos aqui hoje, nessa oportunidade. Para mim, uma oportunidade muito especial estar aqui falando com vocês, para que possamos estudar juntos, aprender um pouco mais juntos, né? São muitos os ensinamentos, é todo um contexto muito importante, coisas lindas e que estão ali permeando o nosso caminho em busca da felicidade, porque fomos criados para sermos felizes, mas aí Deus nos dá a oportunidade de aprendizado e nos oferece tudo para que a gente tenha esse aprendizado, tenha esse conhecimento que permeie esse caminho, nos levando então até essa almejada felicidade. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa dividir esse estudo de uma forma tranquila, que Ele toque o nosso coração, que nos ilumine o nosso caminho, né? E que a gente aguce também a nossa curiosidade, porque aqui eu vou trazer para vocês uma pequena amostra, uma degustação, mas é um tema maravilhoso. E aí é muito importante que aguçar a curiosidade de vocês, porque tem muita fonte para se buscar e o tempo aqui é muito curto para a gente trazer tanta coisa. Mas aí aqui o meu intuito é que a espiritualidade nos ilumine aqui para que a gente possa criar, baseado no que eu vou trazer, essa necessidade de mais busca, de mais estudo. Então hoje nós vamos falar sobre Deus e as leis morais, né? Bem, às vezes a gente acha que não precisa falar de Deus, a gente já sabe que Deus é o nosso Criador, mas eu acho que sempre vale a pena a gente lembrar que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? E tudo aquilo que vem dele não pode ser mal, não pode estar ausente ali da inteligência, né? Da bondade, da misericórdia, porque Ele é todo bondade e misericórdia. Então, tudo que provém de Deus nos traz essa visão. Então, é muito importante que a gente se lembre. E também no Livro dos Espíritos, na Gênesis, fala para a gente assim: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação é também um ponto que importa considerarmos antes de tudo. Então, antes do estudo, antes de tudo, é a gente entender Deus. Nossa mentalidade ainda é um pouco, bastante limitada para que a gente possa compreender toda essa grandeza, mas de acordo com como a gente busca, com vontade, com amor no coração,
a gente vai encontrar. De acordo com como a gente estuda, os nossos horizontes vão se abrindo. Então, é importante que exista esse nosso interesse, né, em entender. E aí a gente vai falar sobre, né, Deus e as leis morais. Mas antes da gente entrar na questão moral, a lei, o que é uma lei de forma geral, né? É uma regra categórica, uma regra, uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Então, todas as sociedades estão aí submetidas a leis. Elas podem ser diferentes, né? Nós temos costumes diferentes. Vamos aí tomar o planeta Terra. São vários países, culturas diferentes, costumes diferentes. Então, nós teremos também, no caso da lei humana, nós teremos aí leis distintas às vezes, né? O que às vezes não é correto aqui no Brasil, em outro país é aceito normalmente, e assim por diante. Então, as leis que nós temos hoje, né, o que a gente chama de leis humanas, elas são fundamentadas, baseadas nos costumes de determinados países, né? A lei humana ou direito positivo são as normas criadas pelo Estado para regular uma vida em sociedade. Então, nós precisamos, porque senão a nossa vida vira um caos. Se nós não tivermos leis, se nós não tivermos regras a seguir, vira um caos, porque cada um pensa de uma forma. Um acha que aquilo é certo, o outro acha que está errado. E se nós não tivermos as leis para regulamentar, vai virar um caos sem fim. Então, a gente realmente precisa. E essas leis, elas são constantemente aí, mudadas, né? E tem aí as novas leis que vêm, né? As emendas. Por quê? São adaptadas aos novos tempos. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha aí, digamos assim, a presença da internet, da inteligência artificial como tem hoje. A partir da hora que chegou esse ser novo, é necessário criar regras sobre isso. O que é um crime quando se trata, né, da parte de internet, de inteligência artificial, o que pode, o que não pode. Então, ela é mutável, ela está sempre ali sofrendo mudanças de acordo com a evolução ou com a necessidade que cada povo demonstra, né? Então, nós temos aí, mesmo essa lei que a gente tem, né, enquanto lei humana e regionalizada e de acordo com cada povo, ela tem ali uma derivação da lei natural, da lei moral, né? Quando a gente fala de não matar, né? Você mata, é um crime, você vai preso. Nós temos algumas derivações aí da lei divina, né? Da lei natural, que a gente vai para o nosso tema de estudo hoje. Porém, ela está muito ainda superficial. Ela é bem voltada para as nossas necessidades enquanto humanos e de relacionamento em sociedade. Mas aí nós trazemos a lei natural ou moral por lógica ou determinação, que é a derivação da nossa lei, né? Essa lei humana é aplicada coercitivamente e é sujeita a mudança, como a gente tinha falado antes. É sujeita a mudança de acordo com o progresso, de acordo com como chegam novas condições, nós temos novas leis, novas emendas, então ela é mutável. Mas a lei de Deus, ela não é mutável, né? Ela é, desde quando a gente consegue começar a entender, cada dia que a gente avalia, que a gente estuda, a gente entende que ela é mais atual do que nunca. Não tem nada de ultrapassado, não tem nada para se mudar, porque ela é perfeita. Ela é perfeita para tudo aquilo que a gente precisa aprender e praticar. É imutável. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, nós temos a seguinte pergunta: o que se deve entender por lei natural? Né? Nós estamos falando de leis morais, mas aí a gente fala da lei da natureza, ou leis divinas também. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, devia ter uma receita de bolo. Tem.
O detalhe é que às vezes a gente não está disposto a compreender essa receita, a se sacrificar para poder fazer acontecer, né? A estudar. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que ainda tem coisa para aprender. Eu quero morrer aprendendo, quero me desencarnar aprendendo, continuar aprendendo, porque é muita coisa linda. É muito bom a gente perceber esse amor de Deus por nós. Imagina que Ele faz tudo ali. Ele diz, olha, eu quero que você caminhe, eu quero que você trilhe esse caminho, eu quero que você aprenda, quero que você chegue lá na frente com aquela sensação de que eu batalhei, eu conquistei isso com o meu esforço. Mas Ele nos dá os caminhos, Ele nos ensina, Ele nos deixa sinais, pistas, lugares para a gente buscar informação, estudar, só precisando aí da nossa vontade, né? Do nosso querer. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me tornar uma pessoa de bem. Como é a minha fé em Deus? Ela é aquela fé que fica ali, que a hora que eu preciso eu vou lá e tiro ela da gaveta? Eu trago ela comigo todo o tempo e eu entendo que ela tem que ser minha companhia constante, que eu tenho ali o compromisso de estar sempre trabalhando, compreendendo cada vez mais esse desejo de Deus, compreendendo tanta coisa que Ele me deixou, ou eu deixo de lado? Ou eu fico esperando que Ele faça um milagre e eu fico lá sentado? A gente precisa raciocinar sobre isso, porque existe sim a receita, mas só que ela é constante, ela não tem um momento que você para. Quanto mais você estuda, mais você descobre, mais você vai progredindo. E na verdade a gente vai se tornando mais leve às vezes, porque o ensino, o meu pai, por exemplo, é uma pessoa semi-analfabeta, um homem maravilhoso, de uma sabedoria incrível, e ele falava assim, que o aprender, aquilo que a gente aprende, é uma coisa que ninguém toma da gente. Ninguém tem como tomar da gente. E hoje eu descubro que além de não tomar, se a gente buscar o bom aprendizado, aquilo que realmente vem complementar com a nossa vida, a gente toma cada dia melhor, a gente consegue se sentir melhor, compreender melhor as coisas que nos acontecem, né? Então, a instrução que Deus nos deixa, a instrução que Ele, de alguma forma, se comunicou, e nós vamos ver aqui como que a gente sabe dessas leis, como que a gente busca, como que a gente compreende, nos faz melhores conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. Aí aqui nós temos também, no Livro dos Espíritos, é eterna, a lei de Deus, eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, as leis morais. As leis divinas, nós temos ali a lei, as leis físicas, cujo estudo é da ciência. E aí, também são leis imutáveis, mas ela está voltada para a questão científica. Muito embora a doutrina ande ali, apare com a ciência, o nosso objetivo aqui é falar das leis morais, Então, são duas, essa divisão, a lei física, a lei moral, ela é a lei que diz respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Essas são as leis morais. E aquelas que são o objetivo, do nosso estudo aqui de hoje. É a nossa receita de bolo, Deus promulgou leis plenas de sabedoria. E o único objetivo de Deus é sempre o bem, A gente falou mais cedo, não há como esperar de Deus que venha alguma coisa lá para a gente atribuir o mal a Deus, de forma alguma, Ele é todo bondade, então Ele só pode prover bondade. Em si mesmo, enquanto homem, tudo que é necessário para cumprir. Olha só. A consciência ele traça a rota, a lei divina está gravada no coração e ao demais. Deus lhe lembra constantemente
por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de esclarecer, moralizar e melhorar. E nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos encarnados que se manifestam no mundo. Então, nós temos aí, né, o Pentateuco Kardeciano, que nos traz muita informação, muito conteúdo para a gente estudar, para nos guiar, para nos esclarecer. Porque a própria doutrina nos diz que não é interessante que a gente feche os olhos, porque alguém disse, ela nos incita a estudar, a compreender. Eu creio. Por que eu creio? Porque eu ouvi alguém dizer, porque é interessante eu crer, ou eu creio porque realmente eu tinha dúvidas e fui atrás, esclareci, e realmente é isso que está escrito, é isso que está certo, não é só porque alguém me disse, é isso que Deus realmente espera de mim e para mim, porque está gravado no meu coração todas essas leis. Em algum momento que eu precisar buscá-las, que eu precisar, né, compreendê-las, e quiser isso de verdade, eu tenho em mim mesmo todos os instrumentos para buscar o estudo, para buscar a compreensão dessas leis. E, principalmente, que é mais importante, colocá-las em prática. Não é isso? Aí nós temos aí na Gênesis, né, essa informação, esse ensinamento sobre as leis morais. Depois nós temos aqui, aí nós vamos começar a entrar na parte, nós falamos muito aí, a gente lê, a gente estuda muito sobre os 10 mandamentos. Tem uma parte em que Jesus, ele fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas, isso resumido, né, ele coloca ali mais detalhes, mas a questão é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Este segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro, porque entende-se que nós podemos amar a Deus se realmente não soubermos amar ao nosso próximo. Então, vem na nossa consciência, nós trazemos a lei de Deus na nossa consciência. Só que em algum momento a gente despreza essas leis, a gente esquece, a gente deixa ela de lado por algum motivo que a gente tem de se dar razão em alguma coisa. A gente quer ter razão, então a gente dá uma ajeitadinha ali na lei, dá uma consertadinha para ficar mais legal ali, mais parecido com o que a gente quer, e vai deixando de lado ali o preceito real que essa lei traz para nós, né? Só que aí Deus, em sua infinita misericórdia, Ele está sempre nos lembrando, além de estar gravado na nossa consciência, no nosso coração, Ele também sempre nos manda alguém para nos falar. Tem aquele dia que você está ali, nossa, bravo, chateado com alguma coisa, né? Achando que, nossa, o mundo tem que acabar dessa ou daquela forma, as pessoas têm que ser castigadas. Aí chega alguém perto de você, que nem é um profeta, que nem é um Messias, mas aí Deus fala por ele para você, Ele te traz uma calma, diz, não, meu irmão, a vida é assim, tem dias que a gente não está tudo bem, mas pensa. Aí começa a trazer ali outra visão, outro cenário para aquele acontecido. São pessoas que Deus colocou em nossas vidas, né, para nos lembrar das suas leis. E aquela pessoa, com todo carinho, com todo cuidado, ela vem nos trazer vem nos arrancar daquela comodidade de achar que a gente pode se deixar tomar por aquele sentimento ruim, e nos traz de volta aquela lembrança daquilo que está gravado em nós. Então é muito importante isso. A gente às vezes está chateado, eu vou hoje lá na casa espírita milanesa porque eu estou precisando tomar um passe. Aí chega aqui, conversa com alguém ali na porta, aí já tem uma energia diferente, já entra, senta, ouve uma palestra, já começa a rever aquilo, e às vezes tem dia que a gente senta e nossa gente, essa palestra é para mim. Isso que está falando é para mim. Não é isso? Você já tiver esse sentimento? Não, isso aí é para mim, gente. Eu estava precisando ouvir isso. Nem sempre a gente tem essa sensibilidade.
de ter essa percepção. Mas quando a gente se abre para que Deus, né, para que Deus faça em nós aquela mudança naquele momento, a gente sai daqui com aquela sensação. Nossa, como foi bom eu ter vindo. Gente, minha cabeça estava com um sentimento tão ruim, energia ruim. Olha como eu saí do mundo. Então, Deus, Ele não nos abandonou nunca. Então, Ele sempre tem uma forma de trazer essa mensagem para a gente. E aí acende aquela fagulha que está no nosso coração. Acende aquela lei que está gravada ali, que a gente, por um minuto, se permite esquecê-la em função dos nossos propósitos, pelo nosso egoísmo falando mais alto. Então, ele fala que confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei, indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Nós temos, né? Nós temos aqui no Brasil mesmo, né? Um exemplo maravilhoso que é Chico Xavier. Mas eu gosto muito desses exemplos mais simples do dia a dia que eu acabei de falar. Aquele colega de trabalho que está mais tranquilo, que você chega, não, calma, a gente trazer ali um conforto, a gente faz pensar, a gente faz lembrar que a vida não gira ao redor. Deus, Ele ama todos os seus filhos igualmente. E quando Ele faz, permite alguma coisa, nunca é pensando na condição, na felicidade, na construção de um mundo. Ele sai para resgatar o mundo e mover ele se desgarra. Mas todos os acontecimentos, tudo aquilo que é proposto, não tem benefício de um só. Nós somos todos filhos do mesmo Pai e Ele nos ama. Por igual. Então, tudo aquilo que Ele se propõe a fazer é mensurado ali. Qual vai ser o benefício e quantas pessoas serão beneficiadas. Então, nós temos que entender que somos vistos, nós somos muitos, somos indivíduos, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas limitações, mas somos também filhos de Deus, somos todos irmãos. Estamos trilhando ali um caminho, né? E Ele nos deixou aqui as leis para nos nortear. Na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus foi promulgada em Monte Sinai, a gente estava falando há pouco, tem, né, os 10 mandamentos, e a lei disciplinar. Então, aí falou, mas a lei de Deus não é imutável, porque Moisés falou algumas coisas ali que hoje não se aplicam, mas nós temos que localizar aí, naquele tempo, precisava-se de algum tipo de lei que o Moisés ali colocou, que é uma lei de um caráter disciplinar, para realmente criar disciplina naquele povo, para que eles pudessem, né, compreender, porque naquela época se falasse sobre o amor de Deus, sobre Deus não pune, Ele nos ensina, seria difícil às vezes para muitas pessoas entenderem. Nós ainda não tínhamos ali uma mentalidade pronta para compreender dessa forma aquilo que Deus nos traz. Então, Moisés trouxe o mandamento, os 10 mandamentos da lei de Deus, mas trouxe também aquela lei disciplinar, que depois ela foi sendo ajustada. De acordo com quando nós progredimos, ela foi ajustada. E aí, quando a gente fala ainda da imutabilidade da lei de Deus, a gente fala, mas então no universo inteiro a lei de Deus é única, ela é imutável. Mas ela é adequada à evolução de cada planeta, cada mundo. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então aqui nós precisamos de questões muito mais detalhadas do que o simples dizer amar ao próximo como a si mesmo. Tá, eu amo o próximo, mas aí chega uma situação, aí eu vou pensar naquilo, meu Deus. E aí acaba eu tomo uma decisão achando que eu estou fazendo certo e que é aquilo mesmo que eu tenho que fazer. Mas aí eu ainda não tenho a expertise para analisar a fundo aquela decisão que eu estou tomando e de repente ela não está tão boa. Por isso a necessidade das leis morais que vão nos esclarecer mais ali, vão ampliar esses horizontes, porque é simples, amar ao próximo como a si mesmo, parece, né? Mas tem nuances ali que a gente vai
que a gente precisa conhecer, que a gente precisa estudar para a gente realmente se adequar nessa prática do amor ao próximo, né? Na hora que vem aquele impasse, aquela dúvida, às vezes a gente ainda não tem em nós a evolução necessária para apenas com esse dizer profundo e amplo tomar a decisão correta. Por isso a necessidade do estudo, do aprofundamento e quando Jesus diz amar a próxima, o que está dentro dessas palavrinhas aí, né? Dessa pequena frase? Tem muito conteúdo, muita coisa. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos essa informação, né? Então, nós temos a lei de Deus, os 10 mandamentos, essa ela é imutável, ela é invariável, e temos ali a lei disciplinar de Moisés, que ela foi adequada àquele tempo, àquele povo, aquele momento em que nós, provavelmente muitos de nós podemos estar ali, mas até a gente conseguir compreender, né? Falar ali de amor, às vezes naquele momento podia se perder e podia colocar aquelas pessoas ali a perder. Então era necessário algo mais rigoroso. Depois nós tivemos Jesus, né? Aí na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, pergunta-se o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus, né? Então aqui na Terra, o nosso maior exemplo, né, de perfeição, nosso maior exemplo de caminho a seguir é Jesus. E olha a amplitude desse amor, né, que ele se propôs, sem precisar, mas como missão de amor, a estar aqui conosco, a exemplificar, a ensinar, né? Nós ali, criancinhas, ainda com um entendimento limitado, ali, criancinhas, espíritos, né? Com entendimento limitado, e ele falou: não, eu vou demonstrar essa vivência, porque isso já era da natureza dele, né? Não era um sacrifício, porque ele já era, né? Já estava naquele patamar. Então o amor ao próximo dele é algo normal, não é algo que tem que ficar se policiando: será que eu faço isso, eu faço aquilo? Já é algo que ele vive no dia a dia, e essa é a nossa busca, né? É nos aperfeiçoar cada vez mais, para que cada vez mais o amar ao próximo seja algo mais espontâneo e mais simples na nossa vida. E aí, quando se fala da lei, né, nós já tínhamos ali os 10 mandamentos que Moisés tinha trago, e aí Jesus chega e ele diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto resta um único iota e um único. Então, nós precisaremos realmente nos dedicar, nos estudar, entender essas leis, praticar todos os dias. E porque é esse o objetivo, não tem como mudar mais. Nós somos fadados a progresso. Podemos até adiar nas nossas vidas, mas nós estamos fadados a progresso. E para isso a gente precisa compreender o que Deus nos trouxe, né? Compreender essas leis, compreender como deve se desenvolver a nossa conduta. Porque senão a gente não consegue progredir. Mas o progresso dos outros não vão ficar parados. Então, compete a nós estudarmos, compreendermos e colocarmos em prática aquilo que Jesus nos deixou, os ensinamentos, né, que vieram aí pelas leis morais. E temos a doutrina espírita que nos traz, nos faculta de uma forma, simplifica o nosso acesso a todos esses ensinamentos, porque com certeza, né, às vezes a gente esbarra em algumas passagens, em textos que fala: meu Deus, a gente compreende errado, a gente emprega de uma forma errada, mas aí nós devemos auxiliar nessa compreensão. Então, estudo, prática, né? E oração,
Porque Deus, a gente pede, Ele nos dá a sabedoria, né, o discernimento, para que a gente possa compreender tudo isso que nos é dado, absorver, e aquilo dentro de nós já fica mais tranquilo de praticar. Está ali gravado no coração e a gente vai sempre lembrar, na hora que precisar ali, a gente vai buscar, quando a gente busca, né, tem aquela parte na Bíblia, bater e abrir serviço, né, buscar e achar eles. Então, se nós nos esforçarmos, se nós estudarmos, se nós buscarmos, nós teremos a resposta. Mas o que Deus espera de nós é realmente isso, é o nosso esforço, a nossa vontade. Aí eu pequeno ouvia muito meu pai falando: faça a sua parte que Deus vai te ajudar. Então, é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvidas de que ele pouparia aos mais sábios dos males e viveria ditoso no inferno. Se assim procede, por virtude do seu livre-arbítrio, sofre não as consequências do seu ser. Então, todos os males, porventura, a gente tem ali, né? Que a gente tem que passar por dificuldades, tem ali a origem do nosso livre-arbítrio. Em algum momento nós fizemos uma escolha que não foi muito coerente. E não tem como a gente deixar de fato. Não tem como a gente passar por isso. Deus quer que a gente retorne, reveja os nossos passos e retome a forma correta. Daí entra a nossa reencarnação, né? A necessidade do aprendizado, do retorno àquele ponto, para que a gente possa, então, escalar novamente, mas aí de uma forma, com a alma mais leve, com aprendizado, com crescimento moral. Né? A gente começa ali uma prática meio robotizada, nossa, que fazendo isso, meu Deus, isso é errado. Nossa, mas eu vou corrigir. Mas aí depois começa a virar algo automático da nossa natureza. Mas tudo requer sim um esforço, parece fácil, né? Nossa, você está falando, parece tão fácil, não é? Eu sei que é trabalhoso, né? Tem alguma Marcelino, mas eu tenho saudade de ouvir ele falar que é trabalhoso, não é que é difícil, é trabalhoso. Mas a gente precisa trabalhar, nós precisamos da lei, a gente precisa ter trabalho, né? A gente precisa se dar o trabalho, porque é o que a gente quer, né? Quando a gente quer um carro novo, quer trocar, a gente já esforça, faz umas horas extras para ganhar um dinheiro extra, né? Faz as contas para ver se vai estar com a gente empréstimo, a gente conquistar, é isso. A gente não quer conquistar a felicidade, a gente quer o nosso progresso moral, a gente não quer estar um pouco mais próximo de Deus, é o nosso esforço, é a nossa tentativa, né? De nos esforçarmos. Deus nos deixa tudo ao nosso lado. Mas não precisa ter as mãos, a gente precisa dar os passos, a gente precisa querer a verdade. Né? As leis divinas que eu compreendo, as leis divinas, o que é que compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma outra coisa que não somente o nosso procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, né? Por isso que a gente estava falando lá atrás, né, das leis físicas e as leis morais. Os cientistas estudam as leis da matéria, o homem vem estudar as práticas da alma. E aí, será que é dado a gente aprofundar nas duas? Nas duas leis? Vocês acham que é permitido a gente aprofundar nesses estudos? Pois, porque assim, é dado, é permitido, só que uma única existência é um tempo muito curto, né? É como eu disse, se uma existência é um tempo curto, vocês imaginam uma hora. É um tempo curtíssimo. Mas nos é dado sim, sabe? Estudar, mas requer tempo, dedicação, vontade, né? Persistência, porque é um conteúdo muito profundo, né? E a gente ainda tem ali, a cada nova encarnação que a gente trabalha no nosso progresso, a gente vem com a inteligência, com o entendimento melhorar, e aí nós vamos começando a entender novas nuances. Tudo que a gente vai repetindo, a gente tem a chance de fazer melhor. O culto do Evangelho lá, por exemplo, eu já estou, não sei mais quantas vezes a gente estudou o Evangelho, e aí a gente volta e começa de novo, mas cada vez a gente tem uma visão melhor, mais ampliada daquilo que está ensinando. Muito melhor.
nós temos, nossa, mas né, esse conteúdo aqui eu não tinha prestado atenção na profundidade deles. Estudar em coletividade é outra coisa também muito boa, né, que é uma descoberta minha, que está me deixando muito feliz. Eu estou fazendo aqui o curso do Evangelho e como é bom você ler ali um trechinho do Evangelho e aí cada um vai falando uma coisa e você vê a quantidade de coisa que está contida naquele trecho pequenininho. Uma frase. E aí o senhor fala uma coisa, ela lhe fala outra e não tem nada errado. É tudo que soma e que está contido ali naquele ensinamento. É muito amplo. E aí eu comecei a perceber quão interessante é o estudo coletivo. Que a gente lê, a gente faz o estudo do Evangelho em casa, a gente faz o culto, né? Acho que aqui vocês fazem, e quem ainda não faz, depois, se quiser instruções, tem como aqui na casa dar umas instruções para que comecem, porque realmente é uma coisa, é um momento muito bom, né? Para a gente, para o nosso lar, para os nossos familiares, né? Para nós. Então, é um ganho quando a gente ali instala o culto do Evangelho no nosso lar. E aí vocês começam essas descobertas, esses estudos, lê, discute. Mas aí quando você chega na sala com 10, 15 pessoas, e você vê a quantidade de pessoas, eu fiquei maravilhada. Embora já tenha alguns anos de doutrina, meu Deus, gente, não sei nada. Não sei nada. É muita coisa, é muito bom. E é muita coisa para a gente colocar e aprender, internalizar, colocar em prática. O Espiritismo e as leis morais. A lei do Antigo Testamento teve Moisés, a sua personificação. A do Novo Testamento tem o Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar razão. É o Consolador, ele vem nos auxiliar aí, Cristo, né? Ele deixou claro que ele ia, mas que ele mandaria o Consolador. Porque naquela época ainda Jesus trouxe muita coisa para a gente, mas ainda falava com parábolas. A gente ainda não tinha a visão que nós temos hoje, que ainda é muito limitada, mas ainda não tínhamos. Então, ele depois nos mandou para a continuidade desse processo de progresso no nosso entendimento. É o que eu falei, reencarnamos, vamos aprendendo, melhorando a nossa dimensão de compreensão, a nossa inteligência, e aí a gente pode buscar mais clareza nas coisas. Fica mais fácil compreender aquilo que a gente lê, que foi escrito há 2000 anos atrás, mas que naquela época era um pouco confuso, e em outras encarnações também, talvez não ficasse tão claro, vai ficando um pouco mais claro, mas ainda há muito tempo. Então vem aí novas encarnações, para que a cada nova oportunidade a gente vai desvendando dentro desse mesmo texto, desse mesmo evangelho, desses mesmos ensinamentos, coisas novas que nós não tínhamos entendido antes, que já estavam, mas que o nosso entendimento não nos permitiu naquele momento entender que está tudo bem. Deus sabe das nossas limitações, Ele nos compreende e Ele se felicita ao nos ver caminhando para a nossa melhoria, buscando entender aquilo que Ele nos deixou através dos profetas, através de Jesus, agora através da doutrina, né? Que vem trazer, tentar nos auxiliar nesse entendimento, mas mais uma vez é necessário que a gente busque, né? Que a gente queira trazer esses ensinamentos da nossa vida. Então nós vamos ter lá, né? Moisés teve uma missão, né? Resgatou o povo que estava escravizado, revelou ali as leis de Deus, os 10 mandamentos, e trouxe algumas leis que falavam de castigo, de punição, que era necessário. Jesus nos ensinou a lei do amor. Mas ainda assim, houveram mulheres que diziam o nome dele. Uma má interpretação. Ou
uma interpretação da nossa própria vontade, tentando confundir em relação ao que Jesus nos deixou. Jesus não pediu que seguiríssemos. Ele nos pediu que amássemos, né? Que amássemos ao outro. E às vezes a gente briga, discorda do outro com coisas bobas. E ele viveu 2 anos atrás, né? Viveu encarnado, né? Ele permanece com isso. Né? Ele está aqui, ele nos diz quando nos reuníssemos 2 ou mais em seu nome, que ele está ali. E eu acredito muito na presença dele cada vez que a gente reúne. E aí, ele nos fala do amor. Ele veio nos insistir, ele fala que veio trazer a espada, que veio fazer cumprir a sua lei. Nos diz que se a gente ali não cumprir, né, não aproveitar enquanto a gente está no caminho, que vai ser cobrado até o último iota. Mas ele nos ama. Ele nos exemplifica com amor. Ele não matou ninguém, ele não puniu ninguém. Ele perdoou a todos aqueles que chegaram diante dele. Ele curou a todos que buscaram. Ele não perguntou quais os pecados que aquela pessoa tinha. Ele perguntava quem é ser cuidado. Então, o que eu pude? Naquela época, as pessoas não traziam, né? Tem o caso da pessoa que eles subiram para a cama dele em cima para pegar, para depois descer, para Jesus curar. Fé, eles tinham certeza, eles tinham tanta certeza daquela cura, que fizeram tudo isso porque sabiam que se Jesus quisesse, aquele homem seria curado. Então, o que a gente faz? Quais os nossos esforços para compreender o que Deus nos deixa aí, né? Que Jesus nos trouxe, os profetas nos trouxeram. Qual o nosso nível de esforço nessa busca? O que eu estou fazendo para melhorar a minha compreensão dessas leis? Porque se eu não as compreendo, se eu não as estudo, fica mais difícil de eu estar praticando no meu dia a dia. Qual que é o meu nível de esforço? Para mim foi muito grato, muito grata essa oportunidade, porque para mim é uma oportunidade imensa de aprendizado, né? Os ouvintes que mais precisam ouvir são aqueles que estão próximos a então, a primeira pessoa a se beneficiar com essas palavras sou eu, porque é muita coisa para a gente aprender. E eu tenho muito para aprender, tenho muito que buscar, né? Muito que me esforçar, porque Deus já me deu tanto, Ele já nos dá tanto. Eu preciso fazer a minha parte e me esforçar. É muito importante que eu consiga empreender esse esforço na busca de esclarecimento, de entendimento da que Deus propõe para mim. Aqui eu vou passar de uma forma muito rápida as leis, né, as principais, porque é um conteúdo, gente, muito extenso, muito extenso. E eu os convido, tem lá a parte 3ª, capítulo 1 e demais, do Livro dos Espíritos, onde fala especificamente sobre as leis morais. Depois ele vem esclarecendo cada uma dessas leis, uma por uma, né? Lei de adoração, lei do trabalho, vem explicando um por um. E é muito importante esse conhecimento, né? Primeiro a gente entender disso, porque quando a gente, né, desencarna e a gente chega lá no plano espiritual, Deus não vai falar com martelinho, né? Para nos julgar, não, você é culpado. Já está na nossa consciência. Nós mesmos vamos nos cobrar. Nós mesmos. Está aqui, está gravado na nossa consciência, no nosso coração. Não é Deus que vai ficar lá, né? Aquela imagem de Deus com martelinho. Não é Ele. Somos nós mesmos que vamos examinar que a gente não fez o nosso para-casa direito. E Deus, em sua santa misericórdia, vai falar, não, meu filho, eu vou te dar outra chance. Volta, entra de novo. Né? Eu vou te dar os aparatos que você precisa. Entra de novo. É muito rápido, gente. É muito rápido, né? Nós temos aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em teu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará de tudo quanto vos tenho dito. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz.
a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu gosto muito dessa passagem, né? Me emociona, né? Porque ela nos lembra que Deus está sempre conosco. Ele não nos abandona na hora nenhuma. É hora que a gente fecha a nossa portinha, a gente deixa ele de lado. A gente quer priorizar coisas na nossa vida que sem Deus não faz sentido, né? Ele nos nos concede o suporte da família, Ele nos concede aqueles irmãos que eu falei inicialmente no trabalho, aqui na fraternidade, vai trazer aquela mensagem que vai colocar seu coração, aquele momento que você está passando aquela dor, aquela dificuldade, vai ter aquele irmão, né, que vai te trazer, vai te fazer pensar. E aí você fala, nossa, gente, acho que não preciso tem outro caminho. Eu tenho outro caminho. Esses dias para trás eu estava nesse estudo que eu falei para vocês do Evangelho de Viver aos domingos, tá? E aí, na leitura inicial, tinha uma frase que dizia o seguinte: a dor, muitas vezes, ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Porque às vezes a gente se prende tanto no sofrimento, de se vitimizar o tempo todo, e aí a gente esquece. A dor ela é necessária, a gente perde o equilíbrio, dói, né? A gente, eu preciso sustentar minha família, eu digo que dói, mas a gente não precisa permanecer no sofrimento, mas é necessário. Porque Deus não nos abandona. Ele está o tempo todo conosco. E Ele vai providenciar, diante do nosso esforço, aquilo que a gente precisa para passar por aquele momento. E aí a gente aproveita para aprender naquela passagem, naquela dor, naquele momento. A gente aproveita o aprendizado e Ele vai estar conosco. É só a gente olhar bem para dentro de nós e vai dar. Então, eu quero ler aqui uma leitura para a gente ter mais aí alguma coisa para a gente pensar. Eu gostei muito da leitura. Está no livro Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, chama Diante da Lei. Da reunião pública de 15/5/61, primeira parte, capítulo 3, item 6. O espírito consciente, criado através dos milênios nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural, compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste, granjearás o que vens dando, conheces o que aprendeste, saberás o que estudas, encontraste o que buscavas, acharás o que procuras, obtiveste o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e de realizar. Infinitas possibilidades. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor, na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas no espaço e no tempo as experiências que desejam, para que se ajustem por fim às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam.
Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual. Isso só depende de nós. Então, meus amigos, a gente tem aí, né, uma missão. Eu espero que vocês levem aí com vocês no coração. E eu também, assim, nessa oportunidade abençoada que tive, quero buscar mais aprendizado nessa área. Porque quando a gente começa o estudo, a gente fala que é uma mensagem, né, um ensinamento que Deus nos traz, que facilita ali, que faculta a nossa estrada de uma forma mais tranquila. Mas aí a gente faz escolhas na nossa vida, escolhas que acabam nos trazendo certos danos, né? E está tudo bem, Deus nos deu livre-arbítrio e Ele sabia que em alguns momentos a gente ia fazer isso mesmo. E aí Ele nos concede a reencarnação para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, para que a gente possa desenvolver a nossa mentalidade e compreender cada vez mais o que Ele nos ensina, o que Ele nos traz, os seus ensinamentos, né? Alargar os nossos horizontes, fazer hoje melhor, para que amanhã a gente esteja melhor, como está na leitura, né, desse livro, nos falando que o que a gente constrói hoje é o que a gente vai ter amanhã. Então, o que eu trago para a minha vida hoje, o que eu almejo hoje, é o que eu vou ter amanhã. O que eu quero, o que eu estou buscando hoje. O que eu estou construindo. Eu estou verificando essas leis que estão ali, gravadas no meu coração, na minha consciência. Eu estou deixando o orgulho falar mais alto. E aí eu me lembro também de um ensinamento, né, de Santo Agostinho, onde todos os dias à noite, né, quando ele ia repousar nas orações, ele parava para examinar o dia dele. O que eu fiz? Né? O que eu poderia fazer melhor? O que eu fiz que não estava legal? E eu acho que é interessante para a gente, né? A gente costuma fazer isso no final do ano, né? Para a gente tentar começar para melhor. Mas Santo Agostinho fazia todos os dias, pensa? Para rever as atitudes dele daquele dia, construir algo melhor. Porque ele já entendia que nós somos o que a gente constrói. Nós nos construímos. Nós nos fazemos. E Deus nos dá um instrumento para que seja uma construção boa. Nós precisamos empreender os nossos esforços, né? E Deus, Ele é bravo. Ele não nos nega suporte hora nenhuma. A gente esquece a lei dele, Ele nos manda ali ensinamentos, pessoas, profetas, para nos lembrar, para nos trazer ali, trazer à tona novamente dentro de nós essa lei, que só vai nos trazer felicidade, que só vai nos trazer progresso. Então, eu quero deixar aqui com vocês, eu acho que o tema ele é muito amplo, eu queria ter podido trazer mais coisas, mas nosso tempo é curto, e é como eu falei, é uma oportunidade de aguçar em nós a curiosidade, para que a gente busque. Nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo também, logo no primeiro capítulo, lá no início já fala um pouco sobre essa questão das leis morais. Nós temos na Gênesis, né, capítulo 3. Então, e várias outras obras que a gente pode buscar, mas no Livro dos Espíritos nós temos toda uma contextualização, nessa parte terceira, no primeiro capítulo, de todas essas leis, e de como a gente pode internalizar isso, tentar compreender melhor e principalmente colocar em prática em nossas vidas. Eu agradeço a todos vocês a paciência, o carinho. Eu espero realmente que a gente tenha conseguido enviar um pouco aí do nosso objetivo, que era realmente trazer esse estudo e causar essa necessidade de maior buscas. Que Deus possa abençoar todos nós e que voltemos ao nosso lar, aos nossos lares aí, cheio do carinho e amor.
Muito obrigada, Deus. Boa noite a todos, nossos agradecimentos, nossa querida Luciene, pelo seu estudo da noite. Quantas reflexões, né? Vocês ouviram as últimas perguntas? Então, a finalidade da última pergunta é essa nossa transformação. Isso seria a parte da reflexão, do conhecimento que nos chama de refletir, né? E hoje ela trouxe aqui quantos recursos que a nossa casa oferece. O CM já divulgou os estudos da casa, né? Nós temos o Evangelho Edifica, que começa às 15 para as 9, né? Vai ver às 10h15. Nós temos a quarta-feira agora, acontecendo o estudo, né? Na quarta-feira é informação, estudo do Espiritismo. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, introdução ao Espiritismo, né? Temos também o estudo na sexta-feira, das obras de Luiz, na segunda-feira, a formação de Baracruz. Então, vejam quantas oportunidades, né? E é pelo estudo que nós temos essa oportunidade, para além de querer entender, de trazer a doutrina para a nossa vida, para a gente se transformar. E os grupos, eles nos oportunizam. Então, é importante estar nas reuniões públicas. Sim, né? As palestras, como ela falou assim, é muita coisa. Mas o objetivo não é esse mudar. Então, nós temos certeza que cada um hoje está levando algo, de certa forma também vai experimentar, na medida do seu tempo, sobre aquilo que ouviu, e esse é o objetivo, tá bom? E nós também queremos convidar vocês a participar de uma campanha. Nós temos o Abraço de Luz. O Abraço de Luz, né? É um trabalho que é feito de pré-natal espiritual para as gestantes. Segundo e quarto sábados da mês. E nós estamos fazendo uma campanha de doação de fraldas. É uma campanha permanente. Quem puder desejar, né? Fraldas de qualquer tamanho, tá bom? Porque tem as famílias, né? Também menos favorecidas, que a gente auxilia então, com a colocação de curso. E o mais importante, né, gente, a evangelização. Nós estamos aqui evangelizando, mas espíritos começam a ser evangelizados no tempo. Né? Então, eu convite para todos. E aí, o último recado, nós temos aqui na casa o atendimento fraterno que acontece durante as reuniões públicas, né? Segunda, quarta e domingo. Então, quem sentir que está precisando de uma orientação espiritual, ou precisa ser escutado, conversar sobre, né, o que está acontecendo, todos nós precisamos, em algum momento, vários momentos de nossa vida, nós temos um atendimento fraterno nesses dias, ok? É só chegar às 19 horas. E aí, a orientação espiritual também, que acontece nas quartas-feiras, só chegar às 19 horas. E aí é parte da orientação espiritual, né? A espiritualidade nos conhece as nossas necessidades, um trabalho assim, sério e amoroso. Dentro de tudo isso para você e para nós. Então vamos agradecer, vamos preparar o papel final, né? Vamos fechar nossos olhos, receber por dentro. Elevando os nossos pensamentos a nosso Pai, Senhor da vida, a Jesus, o Divino Amigo, nosso Mestre, nosso Filho, a Maria mais Santíssima, aos membros dessa casa, nossos irmãos, todos os trabalhadores que Supremo conosco. Agradecemos por essa abençoada oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, e de sentir o teu amor, de receber as lições do teu Evangelho e dessa doutrina que é de Cristo. E nós possamos irradiar em favor de todos aqueles que têm nas nossas mentes, mas também todos os nossos irmãos que estão sentindo
amor, a falta de esperança. Nós estamos se sentindo encarcerados, sedentos de água da vida, os famintos, por todos os dirigentes de todas as nações, pela paz do mundo. E que possamos, ó Jesus, ser instruídos de tua paz, onde quer que estejamos. E assim possamos permanecer no teu amor, hoje, agora e sempre. Precisamos todas as partes, e precisar de classe, que é o medicamento de obras e